Então, isso é um desdobramento. Só que esse desdobramento, ele é natural e ele é feito através do sonho. E isso é normal, nós fazemos de 4 a 5 por noite. E esse desdobramento pode ser o desdobramento astral e pode ser o desdobramento mental. A gente vai para a dimensão. Agora, existe o outro desdobramento que a gente chama fenômeno de bicorporeidade. Então, você sai do seu corpo, aí já é um processo de magia. Muitos santos da igreja fizeram isso, tinha essa capacidade. Então, você sai do seu corpo e você, por exemplo, o meu astral é igual ao meu corpo físico, não tem diferença. Se eu estou vestido, o meu corpo astral é vestido também, é exatamente igual, porque existe a correspondência direta. Porque tudo que é físico tem um componente astral dele. Se eu estiver sem roupa, eu estou sem roupa no astral. Se eu estiver vestido, eu estou vestido com a mesma roupa, porque o componente é o mesmo. A matéria é a mesma. Não existe nada físico que não tenha o seu componente vital, que não tenha o seu componente astral, que não tenha o seu componente mental. Agora, a bicorporeidade é a gente sair conscientemente. Por exemplo, Santo Antônio estava rezando uma missa e saiu para ajudar o pai dele na Inquisição na Espanha. E apareceu lá. Só que aí, aquela astralidade é tão forte, o poder é tão forte, que a gente chama algo eides. E ele consegue, então, trazer matéria mais densa. Então, ele puxa a matéria vital, puxa a matéria física e se mostra fisicamente. Ou então, ele gera por um processo tão forte de magia astral, que as pessoas, embora não sejam clarividentes, enxergam ele no corpo astral como se fosse físico. Mas é o astral, eles estão vendo o astral dele, só que não é físico. E todo mundo enxerga, pensando que é físico, mas não é físico. Então Jesus fazia isso, muitos santos da igreja fizeram isso, chama-se fenômeno de bicorporeidade. O processo é o mesmo, só que no sonho é natural. E na bicorporeidade é um processo de magia, que a pessoa faz conscientemente, cônscio, sabendo o que faz. E muitas pessoas fazem isso até para fins de magia negra. Por exemplo, o sujeito vê uma menininha interessante, aquela gatinha, chuchu beleza. Aí fala, opa, essa vai ser minha. Aí o que ele faz? Por processo de magia, ele faz a bicorporeidade e vai lá à noite. Vai lá atacar a coitadinha à noite. O que tem de ataque à noite tem muito mais do que de dia. Desse processo. É prática totalmente condenada, porque nós nunca podemos fazer isso. Usar desse processo. Isso é magia negra pura. Então isso existe. Então existe a bicorporeidade boa e a ruim. Mas nada acontece por acaso. Quando a gente faz isso inconscientemente, tem alguém nos conduzindo automaticamente. É como essa viagem que eu fiz lá, de 75 bilhões de quilômetros, que é meia unidade astronômica, que é a distância da Terra até Marte. Então como é que eu fui? Não fui eu que fui. Me levaram. Eu nem sabia o que era esoterismo. Na época eu estudei para ser padre, briguei com a igreja, porque o padre lá era um pedófilo, e eu tinha uma educação muito esperta, que eu era caçula, meus irmãos me ensinaram tudo, então padre nenhum levava vantagem de pedofilia em cima de mim. Pelo contrário, eu dava cada chute no coitado, que ele até ajoelhava, ele não podia fazer nada comigo. Mas, coitado dos outros meninos, eu tinha pena. Falei, aqui não é lugar para mim. Roubava meus doces, padre sem vergonha, salafrário. Aí, com a inocência de uma criança de 14 anos, eu falava, se o padre faz isso, imagina o que faz o Papa. Raciocínio infantil. Aí saí, voltei, saí de novo, pronto. Então, conclusão, existe isso que falam nos Estados Unidos, tem muito aqui no próprio Brasil, qualquer seminário, também o que tem de ataques de lésbicas em cima de freirinhas lá nos conventos, tem muita pilantragem. Mas também tem os padres bons, tem as freiras boas, tem os pastores bons, as pastoras boas, tem de tudo. Então, mas eu não sabia nada, não conhecia nada, nem sabia o que era alma. Era simplesmente racional, era engenheiro, calculista, pá. Só, conclusão, me levaram. Aí eu fui. Então, quando é espontâneo, normalmente não é nosso. A gente é levado por alguém que tem interesse em nos ajudar. Pode ser até o nosso próprio espírito. Cordão umbilical? Bom, então isto é importante, esse cordão umbilical. Porque esse cordão umbilical representa o meio de comunicação quando a gente está fora do corpo com o que fica lá na cama, que é o físico e o vital. É como se fosse uma linha energética direta, como se fosse um celular. Então imagina que um celular de vocês fosse falar com vocês do astral para o físico e tivesse um fio, uma energia que conectasse os dois como tem hoje. Então seria equivalente a isso, só que é extensível. E a gente pode ver. Por exemplo, teve uma época que eu fiquei 4 meses fazendo viagens astrais conscientes. Saía do corpo, com o olho aberto, outro fechado, via sair. Só que eu não ia para lugar nenhum, ficava preso no teto, de barriga para baixo. Aí via meu cordão, me via dormindo. Na época, minha esposa estava lá, estava dormindo. Olhava o relógio, minuto por minuto, a noite toda. 120 dias. Via quem entrava, quem saía do quarto. Aí eu descobri que eu não era chifrudo, lógico. Aí vi tudo. 120 dias, sabia tudo que acontecia lá dentro. Quer dizer, houve um processo aí que eu não tive controle. Foi uma experiência que eu fiz.
fiz, deu errado. Aí paguei o pato. Fiquei 120 dias. Meu corpo dormia, mas eu ficava lá olhando o meu corpo dormir lá de cima. A noite toda, fora do corpo. Não conseguia nem para baixo, nem para cima, nem para esquerda, nem para direita. Foi castigo. Até que eu aprendi e falei, bom, vou dar um tempo. Aí, paciência. As coisas são assim. A gente também tem pontos energéticos nesse corpo astral. Da mesma maneira que a gente tem 7 chakras etéricos vitais, que é o físico no final da espinha. Aqui na altura do umbigo, bem aqui, tem um esplênico. No umbigo tem um umbilical, tem um cardíaco, tem um laríngeo, tem o frontal e tem um coronal. São 7 vórtices. O nosso corpo astral também tem 7 vórtices. Só que não são vórtices como a gente tira a água, por exemplo, de uma pia e vê rodopiar aquela água lá, que é um vórtice. É isso que a gente tem a sensação de ver um chakra. São vórtices que a gente vê nos corpos vitais. O corpo astral são como que esferas, sóis iluminados, sóis ou bolas de luz que a gente tem. Mas temos os chakras também, chamados astrais. Tem os etéricos e os astrais. E nós temos 4 chakras principais para isso. O chakra físico é o raiz. Então, na hora que eu abro as pernas, eu consigo captar as forças da Terra. Então, tem um homem que ficou milionário abrindo as pernas. As mulheres, tem muitas que ficaram fazendo isso, mas homem tem um que foi Uri Geller. Ele abre as pernas no helicóptero, sente a energia grosseira, aí ele pega um jipe, pega uma moto, vai lá e acha que aqui, ó, aqui tem ouro, aqui tem petróleo, aqui tem cristal, e deixou de entortar colher que ele entortava, de participar de testes nos Estados Unidos e começou a ganhar milhões de dólares e hoje ele é milionário fazendo isso, abrindo as pernas. Porque ele tem esse chakra que capta as forças telúricas. Esse daqui capta forças vitais. Este, sentidos, sentimentos e emoções distintos, estes pensamentos, este o espiritual, que é o mental abstrato, este é a intuição e este percepção crística atimada. Então nós temos relacionado aos sonhos 4 chakras importantes. O esplênico, quando este chakra está girando, iluminado, eu lembro dos sonhos. E se ele estiver totalmente aberto, eu lembro todas as noites de todos os sonhos que eu tenho. Se ele não está rodando como deve ou não está aberto como deve, então eu não lembro dos sonhos. Então o que indica não lembrar de sonhos ou lembrar dos sonhos? É este portal. Onde, através desse portal, o que é do astral, que é do umbigo, passa e vem na consciência física no cérebro. O que é do mental passa para o astral e vem aqui para o etérico e chega no físico. Mas se o umbilical também está fechado, o que vem do mental não passa para o umbilical e não passa por ele. Então o primeiro que tem que abrir é ele, para poder passar e chegar na consciência física. Então o esplênico permite lembrança dos sonhos. Ficou claro porque alguém lembra e alguém não lembra dos sonhos? Só que à medida que eu tento lembrar, que eu tento forçar e que eu busco a lembrança dos sonhos, ele começa a funcionar. E aí tem toda uma vantagem de saúde, porque quando eu sonho e me lembro dos sonhos, eu começo a ser saudável para a vida. O umbilical, ele permite então as viagens astrais. Ir ao mundo astral, ao mundo dos mortos e etc. Sonhos astrais. O cardíaco permite as viagens mentais ao mundo dos pensamentos, as dimensões do mundo mental. E o laríngeo, as viagens espirituais ou a percepção de coisas superiores, poderes superiores, símbolos superiores, permite as profecias, símbolos fantásticos, permite entrar na consciência do sono profundo, que é o maior estado de consciência que nós temos, muito maior do que a gente pensa. Então, quando a gente entra no estado de sono profundo, que é durante alguns minutos, durante a noite, é onde nós encontramos Cristo, onde nós encontramos Deus, onde nós encontramos o nosso mestre, onde nós encontramos o mundo espiritual. Por isso que todas as práticas visam, inclusive a nossa, os simbolismos, é fazer com que cada um entre com consciência no estado de sono profundo. E quando ele fizer isso, ele entra em contato com o divino, com a maior força que tem, com o seu mestre, com a sua realidade. E todas as práticas de meditação visam isso, fazer a pessoa apagar, como que ele estivesse morto, as yogas fazem isso, para a pessoa entrar nesse estado de sono profundo e nesse estado de alta consciência, que é o estado de sono profundo. Então é o estado de maior consciência que existe. O corpo mental é exatamente igual ao corpo astral, só que ele tem uma dimensão simplesmente onde vai o braço aqui. Ele é um pouco menor do que o astral é um pouco maior. E na parte de baixo ele é um pouco mais afinado, ele tem o formato de uma pera ou de uma moringa invertida, mas a dimensão da mão, aqui que tem os pensamentos. E ligado a isso nós temos os sonhos e símbolos dentro desse nosso aura e fora do nosso aura, que eu vou falar agora para vocês. Bom, dentro dos processos de sonho, nós podemos ter experiências de origem física. Seria a percepção pelos 5 sentidos, como eu percebo o que acontece com o meu físico. Pela visão, enxergo, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. E também pelo instinto, que é o conhecimento da minha realidade animal, podemos dizer. Exemplos, quando a gente dorme e tem sons, eu vou dormir e não tem som, e de repente começa um som lá. Aí começa, por exemplo, chover, começa a pingar água numa vasilha. Pim!
pim, pim. Então, o que que faz? Aquela percepção. Minha alma está lá em Camanducaia, está na maior farra lá. E o meu corpo físico fica na cama. Só que os meus sentidos estão lá, meu cérebro está lá. Aí meu ouvido capta aquele ruído. Toque, toque, toque. Manda a mensagem pelo cordão, lá na alma que está o sentido de percepção, os sentimentos, vai no hipocampo e retira o que que tem relacionado àquilo. Aí depende da experiência de cada um. Por exemplo, ele vai pensar que tem um maneta de uma perna de pau numa rua escura, querendo pegá-lo e está chovendo, por exemplo. É o que ele tem lá dentro. Então, às vezes, um relógio, tic-tac, tic-tac, parece os pés de alguém, o sapato de alguém numa rua escura querendo matá-lo. É o que ele tem de medos lá no seu hipocampo, que registra tudo isso. Às vezes, por exemplo, uma sirene. Toca uma sirene na rua de um carro que passou, aí ele tem do campo de concentração de Auschwitz, que ele vai ser queimado vivo, aquela morte, não sei o que lá, porque é aquilo que está dentro do registro dele lá. Por exemplo, uma bomba. Um garoto solta uma bomba lá fora, alguém dá um tiro, aí ele já começa a pensar que ele está na guerra. Ou seja, o ruído traz imagens do hipocampo e provoca sonhos relacionados a ruído, que cada um tem o seu. Então o que que provocou isso? Ou qual que é o símbolo disso? É o ruído, é o tipo de som. E aí identifica o próprio sonho. Então esse é grosseiro que eu estou explicando para vocês. Mas isso existe. Uma brecada, por exemplo. Dá uma brecada na rua, aí o que que tem lá? O ouvido capta, a alma está longe. O que que retira dos registros? Um acidente. Então a pessoa sonha que teve um acidente violento, que morreu todo mundo. Foi uma brecada lá fora na rua. Não teve nada, não tem nada. E esse símbolo que foi tirado é simplesmente algo, um lixo que ele tem lá dentro, de um acidente qualquer. Então os sons externos vão provocar sonhos físicos de nossa origem. Isso seria da audição. Vamos falar dos outros. Vamos falar do olfato. Aí o marido comeu feijoada, tomou vinho, comeu polenta, aí aquela barriga estufada, fermentada, ele vira de barriga para baixo e de repente dá aquele gás verde. Aí a mulher, coitadinha do lado, inconsciente e dormindo, sente aquele cheiro. Algo ruim, algo fétido. Ela está longe lá, visitando a avó na Itália, lá no astral. Aí o que que tem? O organismo tem que ter uma reação, aquilo pode ser venenoso, vai matar. Então ela sonha que ela está enterrada dentro de um corpo em decomposição, algo que tenha relação com aquele cheiro, que ela está no meio dos mortos, ou que está cheio de lixo, no meio de porcaria, simplesmente por causa de um gás envenenado ali do lado dela. Ou então entra alguém cheirando perfume diferente no quarto, que ela não esperava, aí aquele perfume traz lembrança do quê? De alguém, quando ela era garota, estava dançando, era o príncipe encantado, então ela sonha que está dançando, que está num baile, uma maravilha. Então, sonha porque sentiu o olfato bom. Então, cheiros ruins, experiências ruins. Cheiros bons, experiências boas. Então, veja, o simbolismo que está atrás disso, o que que é? É simplesmente algo físico que está provocando o quê? Um símbolo para ela que ela vai decifrar como? Simplesmente é físico. Foi o homem que soltou um gás ali. Ela tem que ter essa consciência. Ela fala, o que que você fez essa noite? O que que você comeu? Ah, vai dormir lá no quarto do cachorro. Aí acaba esse sonho, pronto. É simbólico. Vai acontecer alguma coisa. Ela vai morrer. Ela vai ter uma doença grave. Vai morrer alguém na família, nada. É nada. É a feijoada mal digerida do marido dela. Então, esse é do gás. Uma imagem. A pessoa vê uma imagem forte, vai dormir, aquela imagem então se repete e a pessoa tem sonhos relacionados àquela imagem. Assiste o Massacre da Serra Elétrica e vai dormir. Começa a ter pesadelos, aí vem os pesadelos. Em filme de terror, Laranja Mecânica, e aí vai. Então, isto é pela visão. Às vezes, a minha visão capta coisa, por exemplo, eu não estou enxergando ali, eu não estou olhando lá, mas o meu bastonete olha lá. E às vezes ele vê um nome, Álvaro, nome do meu pai. Está escrito Álvaro lá, imagina que está. Eu olhei, mas eu não prestei atenção. Mas gravou lá dentro. Então o que acontece? À noite eu vou sonhar com meu pai. Ai, meu pai tá me mandando uma mensagem. Tá nada, eu vi o nome Álvaro em qualquer lugar, só que eu não lembro o que eu vi e vai me trazer o Álvaro, que é o nome do meu pai, numa lembrança de sonho. É visão. Uma imagem ruim traz sonhos ruins. Uma imagem boa traz sonhos bons. Depois paladar. De vez em quando a gente dá uma regurgitada. Vem aquele gostinho da comida da janta. Se for bom, o que que a gente vai sonhar? Que está num banquete, repetindo, comendo gostoso. A gente foi lá na família Mancini, comeu aquela massa, uma delícia, agora está repetindo. Se for ruim, a gente está sendo um veneno, estou enfinando veneno, estou sendo envenenado, num ataque terrorista. Não tem nada a ver. É o regurgitar que veio ali. Tato, por exemplo. Enrola o lençol, giro para cá, giro para lá, enrosca, prende a circulação. Aí prende a circulação, manda sinal para o cérebro chama o hipocampo, a alma está lá longe, aí eu vou sonhar
sonhar, então, que eu estou fugindo, tem alguém puxando a minha perna, que eu estou preso pelo lençol. Ou então alguém está me segurando, eu estou caindo num precipício. Não tem nada, é o lençol. Às vezes a gente luta com aquilo, gira a perna para cá, para lá, pumba, bate na quina da cama. E aí vem que nem uma mordida de cachorro. Pum, au! Então a gente sonha que o cachorro astral mordeu a gente, puxa, foi atacado por um cachorro. E quando ele acorda, vê até a marca, fala, tem até repercussão hiperfísica, lá o cachorro mordeu. É nada, foi a quina da cama. Às vezes o lençol prende a jugular aqui e aí a respiração, o coração começa a ter problema. Aí a pessoa sonha que está enforcando, que está num cavalo, que o cavalo vai dar partida, que ele vai morrer enforcado, ou que ele está sendo guilhotinado, ou que tem um monstro, um bandido atacando, enforcando ele, que é um lençol que está. Às vezes a mulher, aquele cabelo, gira para cá, gira para lá. Vê o cabelo, cai tudo no homem. Aí o que o homem faz? Aí ele vai sonhar que tem uma aranha atacando ele, que é o tato que percebe e vai sonhar que é aranha. Às vezes a mulher dorme, o cavanhaque do homem cutuca as costas da mulher lá. Ela vai pensar que está sendo mordida por um urso que está atacando. Então tudo isso é o tato. Então qual é o simbolismo disso? O simbolismo é nosso, são registros que a gente tem. Que conclusão? Serve para quê? Para nada. É lixo. Por isso que a gente tem que entender. Então sonhos de origem física não servem para nada. Para que serve? Apenas para saber que eu tenho esse lixo que eu posso deletar e colocar coisa boa lá dentro. Sonhos de origem vital. Sonhos de origem vital, a percepção é pelo sistema nervoso e autonômico. O autonômico é o simpático e o parasimpático. Então o sistema simpático mexe com o fígado, com a digestão e a gente não atua aqui. A gente só tem atuação pela boca e pela saída, que é o ânus. O que acontece aqui dentro não tem atuação. Bem. Vou fazer o fígado trabalhar mais. Digere a caipirinha aí. Já pensou que legal? Tomo todas. E fígado, vai lá, 2 atividades. Já pensou? Intestino, vai lá, joga isso para fora. O intestino vai. Seria bom, mas não é. Ele é autônomo, a gente não tem acesso. Então isso provoca sonhos de origem vital. Então, por exemplo, que sonhos que poderiam provocar isso? Taquicardia. Eu como, né? Feijoada, como linguiça, como salsicha, todas as iscas que tem por aí. Bebo que nem um calhorda. Aí vou dormir. Aí o que acontece com o meu coração? Toda aquela gordura da picanha vai ter que ser digerida. Aí o coração começa a trabalhar mais. Aí o coração trabalha mais. Manda mensagem, o que o cérebro capta? Que eu estou correndo. Então quem come muito começa a ter pesadelo. Aí é um pesadelo. Que está correndo, que está fugindo, que tem gente atrás dele. E que vem. E o cara está atrás. Aí ele vai me pegar. Ai meu Deus. Aí ele acorda. Pronto. Toma o sol de fruta eno. Pronto. Ou então vai no banheiro resolver o assunto. Tá feito. É novo para uma nova noite. O que é aquilo? É o coração que disparou. Então, ou seja, a vitalidade dele estava comprometida. Queda de pressão, dá sensação de queda, sensação de cair de precipício. Pessoa que está com labirintite, dá um ataque quando ela está dormindo, então ela pensa que está vendo as linhas de Nazca lá, o avião está tudo louco, porque é uma fantasia que ela tem dentro dela. Pessoas alcoólatras, então toma todas. O nome dele é goteira, só pinga. Então toma todas. Então o que acontece? Começa a ter delírio tremens. Então pode ver, quem é cachaceiro, o olho não para. Ele dorme, o olho fica ele não para de sonhar. Então não passa de ter pesadelo. Ele sonha com o quê? Sonha com o carro que está pegando fogo, sonha com incêndio, sonha com fogo, que é o fogo que ele está mesmo. Então ele vai sonhar com fogo, com energia. Então quando uma pessoa tem febre, vitalidade comprometida, ela vai sonhar que está com sede. Então ele está no deserto, não tem água. Puxa, eu vou fazer uma viagem para a Arábia, vou fazer uma viagem para o Egito, vou ver as pirâmides. É nada, você estava com febre, que provocou esse sonho. Porque aquilo vai provocar uma sede tão intensa pelo sonho que vai fazer a pessoa levantar e beber água. A febre é a mesma coisa. O sonho que está pegando fogo, então ele tem que acordar porque é um incêndio. Então acorda, rapaz, vai esfriar o corpo. Então é o sistema de defesa que a gente tem. Então pega fogo, tá pegando fogo tudo, porque a febre está incontrolável. É um chamado para ele acordar e esfriar o corpo aí. Tomar uma aspirina, lavar em água fria. Então veja, se a gente dorme com pouco ar, muito CO2, diminui o oxigênio, tem mais gás carbônico. Aí a gente começa a sonhar que está morrendo, que está num caixão de defunto, que está presa, e está lá raspando, e está lá enterrada viva. Então o que é? Simplesmente abre a janela, acaba esse sonho. Então o que tem de simbolismo aí? É lixo também, joga fora. Esse é outro símbolo que não serve para nada. São todo lixo que a gente tem dentro de nós, mas por outro lado serve, que é o aviso. Se eu estou com febre, eu sou avisado para tomar água, para tomar um remédio, para esfriar o corpo. Às vezes uma pessoa tem hipotermia, a temperatura cai. Então ele sonha que está que nem o Ronaldinho com a
Brahma esquentando, gelo. Aquele frio tá lá no Polo Norte, é esquimó, aquele frio. O que é? Hipotermia. De repente ele se descobriu à noite, esfriou muito, está com o traseiro exposto, a janela entra, pronto, aí ele esfria, então ele vai sonhar com isso. Então veja, sonho com gelo, sonho com água, não tem nada da água que eu falei, simbólico. Aí é água de febre, aí é o gelo da hipotermia. Por isso que a gente tem que falar para cortar, isso não serve. Não é isso que eu estou querendo que vocês analisem. Isso faz parte. Remédios. Então a gente toma o remédio. Vocês já leram bula de remédio? Não leiam, porque ler bula, olha, é aquela letra pequenininha, mas assusta tanto, porque isso provoca morte, isso provoca não sei o que. Nossa, eu falo, cara, eu tô me matando tomando esse remédio. Quer dizer, o que traz de bem, o que traz de mal é muito pior, né? Que é uma segurança que a bula dá à linha farmacêutica. Aí isso dá a realidade distorcida, os remédios, cansaço. Então veja, se eu vou dormir cansado, quanto mais cansado eu estou para dormir, pior é o sono. Vocês não repararam isso? Então, quanto mais cansado eu estou, pior é o sono. Aí que vem o pesadelo. Porque a minha vitalidade está baixa. Então o que acontece? Eu não tenho um sono tranquilo, porque a minha vitalidade está ruim. Sono reparador é quando a vitalidade está equilibrada. Sonhos de origem física e vital não são sonhos simbólicos. Tem os seus símbolos, que são esses que eu estou passando, mas que a gente tem que deletar. E os que são da nossa natureza de proteção, avisando para tomar água, que está muito frio, que está muito quente, que está com febre, é outra coisa. Mas se é cachaceiro, pare com a cachaça. Bom, tem os sonhos de origem astral, que é a percepção através do instinto, através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, paladar e tato, provocam o quê? Sentimentos, que é o ato de sentir. Sentido é uma função orgânica e sentimento é o ato de sentir, é a consequência da função dos sentidos. E o sentimento, medo, alegria, tristeza, pavor, violência, raiva, se repercute numa emoção. E o que é emoção? É o resultado de um sentimento. É o coração bate mais. Emoção vem do francês émotion, que é movimento. O coração bate mais, a gente sua, a gente treme, a gente muda o estado de ser. Isso é uma emoção. A mulher, quando o homem toca nos instintos dela, ela bate na parede, não sabe o que faz, enfia o sapato na geladeira, ela perde, sabe? Ela não, né? Então, o que acontece? Ela perdeu o controle da emoção. Então, é aquele homem que uiva, com saudade da mulher à noite. É o animal dentro dele. É aquele instinto. Né? O cheiro daquela mulher, os hormônios dela me deixam louco. O que é isso? É amor? Não, é animal. É o que a cadela sente pelo cachorro. É igualzinho o que a macaca sente pelo macaco. É o instinto, que são os hormônios que entram dentro de mim, eu fico doido. Isso é amor, é paixão? É nada. É a parte animal, é o instinto que está me chamando para aquele homem, para aquela mulher. Tanto é que tem mulher linda de morrer, que arruma cada trubufu. Cada homem também, com mulheres lindas que se enroscam com cada bagulho. Que você fala, como é que é possível? É o instinto, é o animal. Aquele negócio do instinto que faz com que isso aconteça. Então é a percepção pelo instinto, que é isso daí, pelos 5 sentidos, por capacidades. Nós temos capacidades que nós desconhecemos. Cada chakra tem capacidades que a ciência desconhece. Cada chakra, então, tem poderes, capacidades fantásticas que podem ajudar muito a nossa própria vida. E a gente nem sabe dessas capacidades. E nós temos, além do instinto e além dos 5 sentidos. Então são capacidades maiores que cada chakra tem. Temos 7 chakras astrais. Dentro dos sonhos e dos símbolos astrais, nós temos sonhos de nossa realidade e símbolos que são nossos, de nossa realidade, que nos foram dados pela educação, pelo pai, pela mãe, pelo colégio, ou de nossas vivências anteriores, de nossas vidas passadas. Então, elas ocorrem nas viagens astrais e dentro do ovo áureo. Nós podemos fazer 2 tipos de viagem. Lembra que a gente larga o corpo físico e o vital na cama, o astral sai, fica preso com um cordão, o corpo é igual ao nosso, só que ele tem 5% da matéria, que faz parte do corpo, que é uma luminosidade chamada aura, que envolve na distância dos nossos braços. Então quando a gente sai na forma de um ovo. Se eu dormir excitado, esse ovo fica vermelho, cor de sangue. Então para onde que eu vou para o astral? Para a região da excitação, porque no astral semelhante atrai semelhante. Então eu vou lá na zorra mesmo, na zorra total. Se eu durmo com inveja verde, ele fica verde, eu vou para a região da inveja. Se eu durmo com ódio, eu vou brigar no astral, eu vou para a região da briga. Se eu durmo todo carmesim, cor rosa, cheia de amor, eu vou para a região do amor, que é uma espécie de céu no astral. Ou seja, semelhante atrai semelhante. E a cor do nosso aura nos leva na região astral correspondente. Então, quando a gente tem sonho de nossa realidade, tudo acontece dentro do ovo. Eu não estou fora do ovo, eu não estou no astral. Eu posso estar no Japão, lá em Tóquio, mas eu estou dentro do ovo. O quanto que eu enxergo de Tóquio? Nada, porque eu estou dentro do meu ovo. Aí eu estou no inferno. O quanto que eu enxergo? O inferno que está dentro de mim. Eu enxergo só o que está dentro da minha realidade. Os
os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não saio do ovo, eu fico dentro do meu ovo. Então, os sonhos de nossa realidade são dentro do ovo. Quando a gente está pensando assim, ou sonhando, a gente vê figuras que surgem a cerca de meio metro, 1 metro de distância e que vêm bocarras, monstros, figuras feias, que vêm assim na nossa direção. Vocês já viram isso? O que é isso? É coisa do astral? Não. Isso é o quê? Nossas emoções, nossos sentimentos que se refletem nesse ovo e voltam para nós. São de nossa realidade. As coisas que são ataques astrais, parece que elas estão indo embora. Essa que a gente tem que tomar cuidado. Não que vem de perto para cima de nós, que é de nossa realidade. É como um espelho. Tipos de sonhos de nossa realidade. Sonho de compensação, por exemplo. Aí, a secretária tem um chefe ruim. Você não serve, você é burra, você é incompetente. Eu fico aqui porque eu tenho pena de te mandar embora. Coitada daquela secretária, ela fica com um negócio aqui. Ela tem vontade de desgoelar aquele homem, de xingar a mãe, a avó, a tataravó, mas ela não faz, porque ela perde emprego. Então ela engole aquilo seco. Aí o que acontece? Isso mata, aos poucos, mina toda a astralidade dela. Aí o que ela faz quando ela sonha? Ela sonha que ela é a chefa e que ele é empregado. Aí ela chega pra ele, você é um burro, você é incompetente, você é nojento, você é um imbecil, burro. E por quê? Então, no astral, ela descarrega tudo. Ela não pode fazer fisicamente. Então, é um sonho de compensação. Aí a mulher, isso é comum, a mulher é desprezada por um homem. Ai, nossa, uma mulher ser desprezada por um homem que ela ama é terrível. Ainda mais se a sirigaita que ele trocou foi pior que ela. Ixi, isso dói na alma da mulher. Aí o que acontece então? Ela vai sonhar. Ela vai sonhar que ela está no altar, toda de branco, linda de morrer, e tem uma fila de pretendentes para casar com ela. O primeiro é o Brad Pitt. Ela chega lá e fala não. O próximo é o Bandeiras. Fala não. O próximo é o Tom Cruise. Fala não. E ali. E o outro mordendo de raiva lá embaixo. Então é um sonho de compensação. Então o que é um sonho de compensação? É algo que a gente sonha para compensar uma perda, algo que vai trazer um sofrimento psíquico, emocional. Então o símbolo aí qual que é? É a perda, o desprezo, o desrespeito. É isso que a gente tem que pegar nesse sonho. Porque a hora que a gente começa a entender isso, os outros símbolos mais complexos vão aparecendo, vão sendo decifrados automaticamente. É uma coisa fantástica. Sonhos de equilíbrio. Na minha fisiologia, a gente vai acumulando hormônios. Chega no momento que o hormônio tem que dar uma descarregada. A gente tem aqueles sonhos eróticos, as coisas acontecem nos sonhos e pronto, deu uma acalmada durante mais uns 3 anos aí. Então tem sonhos de equilíbrio. Eu quero fazer uma viagem, não posso porque tenho dinheiro, eu faço nos sonhos. Quero ver minha mãe, que eu tô com saudade, eu vou ver minha mãe no sonho. Então são sonhos assim que procuram equilibrar a gente. Eu quero fazer algo, mas não posso, então eu realizo no sonho. As minhas fantasias, eu sou gay, mas eu não quero assumir que eu sou gay. Aí eu sonho que eu tô de branco, aí toda vaporosa, cheio de homens querendo casar comigo, uma draguinha ali. Pronto, ele acorda, não assumi, mas sonhei. Então o que é isso? É uma compensação. Então ele vai continuar com esse trauma durante mais um mês. Aí tem que ter outro sonho para compensar, uma outra fantasia. Sonhos de equilíbrio. São chamados orgânicos também. Existem sonhos de fantasias. Eu quero ter uma fantasia, quero ser padre, mas eu não tenho coragem de ser padre. Então eu vou ser que sou padre, minha fantasia. Viajar, eu sou medroso, aí a minha fantasia é pular de paraquedas. Tenho medo de avião, eu vou entrar no avião e vou ser piloto de avião de guerra, né? Aqueles kamikaze lá, vou me matar no avião. Quer dizer, é exatamente o oposto. Então são sonhos de fantasia que compensam o que a gente precisa. E queiram ter fantasia. Qualquer distúrbio gera uma fantasia. Sonhos orientadores. Às vezes a gente pergunta para todo mundo e ninguém ensina. Aí vem um sonho que orienta a gente. Tem o Zé, o Mané e o Tiagão. Com quem será que eu vou me ligar? Os 3 são tudo legal, tudo boa gente. Quem será? Aí no sonho mostra que é o Tiagão. É o Tiagão então. Foi comprovado no sonho. Pronto. Tem um sonho orientador. De emoções, de sentimentos, etc. Às vezes a gente tem sonho orientador para amar uma pessoa, para ter um relacionamento e assim por diante. E existem influências astrais. Essas são terríveis. Sonhar com íncubos, súcubos, que a gente falou nos simbolismos das esfinges. Então, íncubo, quer dizer dentro. E cubo é essa entidade, é um íncubo. Ataca mulheres. Então, ele começa com Brad Pitt tirando você para dançar, mulher, e começa aquela música, romance. Aí começa a rolar um clima legal. De repente, ele começa a apertar. As unhas vão entrando, vai rasgando a carne, vai espertando. Aí ele vai crescendo, vai encorpando, vai ficando lá. Aí o Brad Pitt lá, o Tony Bandeira vai virando um monstro. O bafo dele, aquele bafo de pé de padre. Tá louco, é um negócio, aquele cheiro horrível de gente morta, putrefata, horrível, e vai apertando. Aí vem esfinge, ataque da esfinge. Esfinge, ele quer dizer apertar. Ele começa a apertar. E provoca então o quê? Uma retirada de energia vital dela, energia astral. Então tira toda a energia, provoca os orgasmos, a pessoa tem orgasmos até sequenciais e acorda um lixo que não consegue nem sair
sair de casa. Isso chama-se ataque de íncube. Eu não vou perguntar se vocês tiveram, porque eu tenho certeza que grande parte aqui já teve, né? Porque quem busca espiritualidade tem. Então, íncubo. Íncubo é homem que ataca a mulher. Súcubo é o contrário, é mulher que ataca homem. É a mesma coisa, chega aquelas mulheres lindas, então chega a Sheristone, aquele negócio, começa, de repente ela começa a mudar, vira um bagulho, um bicho feio, pestilente, nojento, um bafo horrível, aperta, 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 e tira toda a secreção masculina. E os machos, ataques machos, tira as secreções, desde o ovário, lá de cima, secreções vaginais, tiram tudo da mulher. E tira energia vital, a mulher fica um frangalho, não consegue nem levantar. E o homem é a mesma coisa, acaba com todas as secreções. Isso existe. E ataca muito o padre. Já pensou um padre no confessionário? Ai, padre, eu fiz isso com meu noivo, mas foi legal, mas eu tô arrependida. Aí vem a outra, ixi, nós tivemos num motel, papapi, papapá. A outra, olha, não sei o que lá, fiz isso. Já pensou o padre à noite quando vai dormir? Vê fila de íncube atrás dele, porque é tanta perturbação nele. Ele reza, coitado, mas não dá. Freira também, aquela pureza dela, elas adoram essas entidades e atacam a freira. Quanto mais puro e espiritual, mais eles atacam. Eles não vão atrás de ser vergonha, não. Eles vão atrás dos puros para atacar, para testar. Aí que é gostoso. Depois existem os cama-rupas, que são formas de desejo, encostos, são terríveis. Esses são de nossa realidade, que vem atacar. Só que eu não estou vendo, ela entra na minha realidade, porque está dentro de mim essa entidade. E nós temos tudo isso dentro de mim. Então eu sinto isso. Mas existem entidades de fora cujo ataque é 100 vezes mais forte e pior do que esse que eu falei. Santo Agostinho é especialista nisso. É o grande especialista nos íncubos, súcubos e similares. Sonhos da realidade astral. Nós temos os chakras astrais. Quando esse chakra está aberto, umbilical, a minha consciência sai, é como se eu estivesse pondo a minha cabeça fora do ovo. Eu fico vendo não meu ovo, não o que está dentro do ovo, mas o que está fora do ovo. Aí sim eu faço uma viagem para o Japão consciente, eu estou em Tóquio vendo todo mundo que está lá, eu vejo o mundo astral, estou vendo outras realidades fora da minha realidade, porque a minha consciência saiu do ovo. Então, são sonhos de realidade astral que ocorrem no mundo astral e fora do ovo. Se eu sou viciado em drogas, essas drogas quebram a tela búdica, essa tela de proteção também, e a gente acaba indo mesmo. Semelhante atrai semelhante. Então, normalmente, quem é viciado em drogas, ele vai para um bolsão de viciados, e lá tem mais experiências, volta com mais vontade, e a coisa vai cada vez ficando pior, para ele sair desse vício. Então, tem bolsões de suicidas. É terrível. A pessoa ir num bolsão desse é horrível, porque os suicídios acontecem constantemente. E quem pratica um suicídio com 20 anos de idade e tinha que morrer com 90, e vai ficar equivalente a 70 anos vendo suicídios dele e dos outros só na região do suicídio. Esse é o inferno. Existem bolsões dos crimes, das violências, da conspurcação, coisas nojentas, regiões escuras, fétidas, terríveis. Eu já fui nessas regiões. Não porque eu merecesse, mas porque fui levado. Então é terrível. Então eu já estive nesse inferno. É horrível, bolsões astrais. Mas se eu durmo com sentimentos ruins, eu vou para esse lugar. Se eu dormir com sentimentos bons, eu vou para lugares bons. Então eu vou para lugares excelentes, lugares de música, de arte, de beleza, de delícias emocionais. E nesses sonhos, fora da nossa realidade, a gente encontra também com muito encarnado, com gente que também, como a gente, está no astral. Está lá. Então ele está fora do ovo, eu também estou fora do ovo, eu vou ver que o Zé está lá no astral. Fala, Zé, como é que é? Tá por aí? Quem sabe até a gente troca ideia no astral e quando acordar até se lembre disso. Conheci uma moça que ela namorou 25 anos com um sujeito no astral. Desde pequenininha a garota, e foi conhecer esse sujeito depois. Ele morava na Inglaterra e ela aqui. Então eles namoraram. Tinham toda uma vida junto. Cresceram juntos, namoraram juntos. Só que depois, fisicamente, se conheceram, não era a mesma coisa que no astral. O astral era mais gostoso. Que é um mundo que é um pouco diferente do mundo físico. Então nós podemos ter sonhos com encarnados, desencarnados. A gente está dentro da água, não morre afogado. Dentro da terra, não morre asfixiado. Está no fogo, não se queima. Então são sonhos assim diferentes. Porque as leis do astral são diferentes das leis físicas. Totalmente diferentes. Depois, a gente voa no ar. Parece que é o super-homem, super-mulher, andando sobre cidades. Então é fantástico você, por exemplo, viajar sobre São Paulo. Você vê tudo o que está acontecendo em São Paulo, como se a gente estivesse fazendo uma viagem de helicóptero. Só que eu estou fora do meu ovo, viajando no astral. De graça. Sonhos com entidades súcubos, íncubos, larvas, cascões, que foram esses que eu falei. Agora não são na minha realidade. Eu sofro isso, mas agora estou com eles mesmo. A coisa é muito pior, muito mais forte do que eu falei. Sonhos com o futuro, chamado premonitórios. Vocês querem saber se vocês têm capacidade de premonição? É fácil. Alguma vez vocês já entraram num local qualquer e tiveram aquela sensação de déjà vu, né? Eu já estive aqui, já falei com essa pessoa, parece que isso já aconteceu, está se repetindo, mas tenho certeza. Nunca falei com essa pessoa, nunca estive aqui. O que é isso? É sinal que já aconteceu isso. Você já tem tudo isso, já tem essa vivência. E pelo fato de estarem vivendo fisicamente aquilo, traz a lembrança e começa a vir essa sensação de recordo, de recordação.
Então, se vocês ficarem quietos e tentarem lembrar, tudo vai voltar à tona e vocês então vão lembrar de tudo. É fantástico. Aí começa então a capacidade de ser bidu, adivinho, de começar a entender outras realidades. Por isso que quando vocês sentirem isso a próxima vez, fiquem calmos, não se excitem e tentem lembrar. Vocês vão conseguir lembrar tudo que vai acontecer para frente. É fantástico, porque já aconteceu. Então isso é a capacidade premonitória, de pré-cognição, de pressentimento, que vira de profetizar também. Sonhos com símbolos astrais. Normalmente são símbolos animais, são figuras e os 4 elementos que eu falei para vocês. São símbolos que a gente dá, que a gente não vê aqui, mas vê, não com os olhos acordados, mas vê através dos sonhos. Então todo símbolo que eu falei até agora para vocês, em outros cursos e que existem, vocês podem ver no astral, através de sonhos. Então pesquisem, analisem e estes símbolos vão revelar grandes verdades e grandes conhecimentos para vocês. Mas existe um sonho chamado lúcido astral. Ele é tão claro, tem tanta luz, os sentimentos são tão perfeitos, que eu não sei se aquilo foi sonho ou se foi realidade. De tão real que foi o sentimento. Aquele beijo que eu ganhei no astral foi tão gostoso. Eu senti o calor, eu senti o gosto da saliva, eu senti o coração dele pulsando no meu peito, a mulher fala. Nossa, mas que coisa, senti o perfume, senti os hormônios, senti o suor. Coisa real que foi aquilo. Então o que é isso? É um sonho lúcido astral. Quer dizer, o sentimento foi tão forte, tão marcante, muito mais do que se fosse fisicamente até. A cor é tão clara, a vivência é tão clara, tudo é tão claro, tudo é tão lúcido. E temos então agora os sonhos de origem mental, que é a percepção através das nossas capacidades mentais, da dedução, da indução, do raciocínio, da lógica, da razão, que são similares às experiências astrais, porém com foco na mente agora. Então tem sonhos mentais de nossa realidade. Lembra que eu falei que tem o nosso aura aqui? Então às vezes, o aura dela, estica seu braço. Eu não encostei no aura dela, mas agora à medida que eu vou chegando perto, o meu aura está tendo interferência com dela. E se eu chegar bem perto, se a gente fosse namorar, eu estava grudado com ela, o que acontece? Nós estamos os dois quase que no centro do mesmo aura. Por isso que às vezes os namorados, os casais, eles começam a falar e começam a falar a mesma coisa. Vamos lá. Olha, nós somos alma gêmea. Alma gêmea é nada. É que um está entrando dentro da atmosfera mental do outro e capta. Uma mulher quando dorme ao lado de um marido, o que acontece? O astral fica cruzado e o mental também. Então é muito fácil uma mulher saber o que o marido passa. E quando uma mulher dorme, ela sabe muito sobre o marido e vice-versa. E ela acorda com a desconfiança. Isso tudo gera desconfiança. O sujeito me chama de burro. Aí eu começo a resolver coisas mentais, fórmulas matemáticas, mostrando que eu sou inteligente. Então eu não sou burro. Eu resolvo problemas que aquele imbecil não resolve. Pega um problema que ele não consegue resolver, eu resolvo mentalmente. Sonhos de equilíbrio orgânico. Então às vezes eu tenho uma coisa me perturbando mentalmente. Eu tenho que descarregar essa coisa, que é uma espécie de uma obsessão. Eu estou obcecado por uma coisa. Então eu começo a sonhar com coisas para tentar reduzir a minha obsessão. Compulsão mental. Eu penso muito numa pessoa. Então de repente eu sonho com outra pessoa melhor que aquela para poder diminuir aquela compulsão que eu tenho por aquela pessoa. Então existem sonhos de compensação também. Tudo que acontece nos sentimentos tem nos pensamentos. É exatamente igual. Existem sonhos orientativos, principalmente os homens. A gente dorme com um problema, acorda com uma solução. Então, a melhor coisa é dormir pensando num problema e esperando ter a solução ao acordarmos, né? Isso acontece muito com a gente. Com as mulheres também, não é só com os homens. Mas existem sonhos de criatividade. Por exemplo, Kekulé. Kekulé, ele criou a química orgânica, basicamente, a estrutura orgânica e a fórmula do benzeno. Então, ele estava dormindo, assim, cochilando, depois de uma feijoada da terra dele, feijoada de queijo. E aí, estava dormindo, aí ele viu lá no sonho a estrutura do carbono em 3 dimensões. Ele bolou a estrutura do carbono e a química orgânica, praticamente. Foi um grande pai da química orgânica. Ellis Hove, ele inventou a máquina de costurar. Então ele tentava, não dava certo. Máquina desgraçada, essa máquina de costurar, não dava certo. Quebrava a agulha, não funcionava. E uma noite falou, vai ser hoje. Hoje eu faço essa máquina funcionar. Ficou das 7 da manhã até meia-noite, nada. Só quebrava a agulha. Ele foi dormir com aquele problema. Aí quando ele dormiu, ele sonhou que ele estava no meio da África dos índios, mostrando a ignorância e a burrice dele. Aí de repente começa a aparecer índio, evocando com ele, correndo atrás dele, da burrice dele. Ele começa a correr, os índios atrás, ele corre, que é a preocupação que ele tem, até que ele fica preso assim numa parede de uma montanha, para assim, não tinha para onde fugir, aí todos os índios vêm com as lanças e ficam apontando as lanças para ele, que eram as agulhas, até que chega, abre alas, vem o cacique, enfia no meio dos olhos dele a lança dele, e aí tinha um olho, ele viu um olho vivo, aberto, bem na lança. Aí na hora que ele viu aquilo, dentro do sonho ele deu um berro, saiu correndo, desceu lá no porão, foi lá na máquina, achatou, fez um furo, colocou a agulha e a máquina funcionou. Tem um sonho de criatividade. Muitos pintores, por exemplo, Paul Klee,
O que ele pintava, naquilo que ele sonhava, vendia e era um sucesso e é obra de arte. O que ele fazia da cabeça dele era um lixo e ninguém gostava. Então a criatividade ele percebia no sonho, a saber o que as pessoas gostavam. Mozart acordava do sonho e compunha música. Beethoven acordava do sonho mental, compunha música. Vários músicos, escritores já vêm com a obra pronta. Psicografia, ele traz tudo do sonho. Aí ele fecha o olho lá e começa a escrever. Já veio no sonho, está tudo dentro dele, o livro inteiro. Existem sonhos, porém, de realidade mental, onde a nossa consciência sai fora desse ovo e vai no mundo mental. Aí a gente vê desencarnados no mundo mental, entidades mentais, vê um mundo mental fantástico, vê o mundo dos pensamentos. A gente vai na região da ignorância. Então existem bolsões da burrice, mas a gente vai lá, só tem burro, só tem imbecil, só tem besta humano. Então é uma ilógica, uma burrice, que ali é o inferno mental. Tem regiões dos suicidas, que ficam com aqueles pensamentos suicidas, dos ilógicos, dos incoerentes. Existem regiões normais iguais a nós, existem regiões maravilhosas da genialidade, da criatividade, das invenções fantásticas. Então nós podemos ter sonhos em 4 divisões. Então nós temos o inferno mental, como o astral também, é lugar das trevas, da burrice, da ignorância, e o outro dos vícios, da violência, etc. Temos uma divisão que significa, sabe aqueles bairros pesados da periferia, tanto daqui como de outros países, que tem muito crime, muita violência, seria mais ou menos aquele clima. Tem uma outra terceira região que é mais ou menos os jardins aí, mais tranquilo, também tem as suas violências, mas é mais reservado, tem mais policiamento, é melhor, mais conduzido. E tem um que é uma beleza, maravilhoso, que é o céu. Então tem 4 divisões. E os nossos pensamentos, a maneira como eu penso, como eu estou mentalmente, que vai me levar nessas regiões. Se eu durmo perturbado, eu vou para a região da perturbação. Se eu durmo com burrice, eu vou para a região da burrice. Se eu durmo com raiva, eu vou para a região da raiva mental. E assim vai. Então nós temos sonhos com encarnados, com desencarnados, e sonhar mentalmente com os 4 elementos também são sonhos altamente simbólicos: terra, água, fogo e ar. Nós podemos ter sonhos com entidades mentais, que são seres criados mentalmente, são formas de pensamento. Nós chamamos manas rupas, ou formas de pensamento. Podemos ter sonhos com o futuro, premonitórios, só que são mentais, não são astrais. E ter sonhos com símbolos mentais superiores, que são sonhos fantásticos, símbolos mentais que surgem. Então, por exemplo, surge um bode para mim, mentalmente, só que vem um conhecimento mental do bode para cima de mim, de uma cabra, de uma serpente, de uma esfinge. Então, tudo isso vem de uma forma muito forte. Sonhos lúcidos mentais, onde eu realmente não sei se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. E junto com o astral, então, eu sinto e penso. Quer dizer, os dois acontecem simultaneamente. Só que a minha consciência está no astral e a minha consciência está no mental. Então, é um sonho tão perfeito que eu falo, caramba, eu sonhei ou não sonhei? É tão real, é coisa tão fantástica, mas caramba, que coisa de louco. Eu sonhei, aquilo foi verdade. Eu tenho um monte de sonhos lúcidos, que eu não sei se aquilo é verdade ou fantasia. Fantasia não é realidade. Só que é uma realidade astral, mental, não é daqui. Então são sonhos fantásticos. Às vezes eu sonho que eu sou uma mulher, não porque eu sou gay, não, mas porque eu tenho realmente uma vida como mulher, que é um aspecto meu, aqui no outro país que eu não conheço, sou casada, tenho 2 filhos, tenho toda uma vida como mulher lá, e às vezes eu tô nela lá. O marido é fantástico, ela é fantástica, são pessoas fabulosas. Então, caramba, mas é tão real que eu sou ela. Mas eu não fico constrangido quando chega o marido e me dá umas apertadas lá, não. Por quê? Porque não sou eu, sou ela. É tão perfeito que eu sou ela, entendeu? Então isso acontece, às vezes tem dupla personalidade, e nós temos até 7, eu ainda tenho mais 5 que eu já tive contato aí, são em 7, então eu posso estar em 7 pessoas, mas é tão real como se fosse dentro de mim mesmo, e de vez em quando ela surge, aí eu estou nela lá, aí eu sou ela, mas sei tudo sobre ela, o que ela pensa, eu conheço tudo da vida dela, só que existe uma lei que proíbe de nós nos chegarmos, não tem como, quer dizer, então aquilo que vai ligar uma conexão é apagado, é proibido, e tenho certeza que ela sabe tudo que eu faço, e ela entra também dentro da minha realidade. Porque se eu entro na dela, ela entra na minha. É isso que a gente chama de tuco. É como se fosse um tuco meu. Só que não é homem, é mulher. Então nós podemos ter até 7. Então 7 tucos. Tuco é um sósia que a gente tem. Não precisa ser igual, mas sósia de valor. Mas tem o mesmo valor que eu tenho. E ela tem o mesmo valor que eu tenho. Não é alma gêmea. Essa é tuco mesmo. Não é alma gêmea, sou eu mesmo. Seria a mesma coisa, que são 7 dentro de um só. Cada um é o 7. Por exemplo, São Germano é Mória. Mória é Hilarião. Hilarião é Serapis Bey. Serapis Bey é Cutume. Cutume é veneziano. Veneziano é o mesmo que Djualcul. Um é o outro. Cada um é 6 dos outros. Cada um tem um 7º do outro. Então eles são 7. Então não tem diferença de Mória e Hilarião. É o mesmo ser. Só que a consciência de Mória está em Mória. De Hilarião em Hilarião. De Germano em Germano. Mas as 7 consciências são uma só. É assim que funciona.
Quanto mais a gente cresce na espiritualidade, mais isso se repete, mais isso acontece. Agora, interessantes são os sonhos lúcidos mentais. Depois tem sonhar acordado. Tem gente que sonha acordado. É fantástico também. São experiências maravilhosas. Agora, o importante é entrar consciente no estado de sono profundo. Esse que é o grande segredo. Porque quando entrar em consciência no estado de sono profundo, eu vou ter contato com quem? Com o meu Cristo interno, com o espiritual, com a minha realidade, com o meu espírito. Aí eu vou saber tudo da minha realidade. E aquilo que eu falei do ponto bindu, que a gente entra e consegue ver as vidas anteriores, acontece quando a gente começa a entrar com consciência no estado de sono profundo. Aí abre este portal. É uma das maneiras. Então sonhar acordado é muito importante, porque sonhar é realizar o futuro. Quanto mais a gente sonha, mais a gente realiza o futuro. É a magia do sonhar. Quem não sonha com uma casa melhor, nunca vai ter uma casa melhor. Quem não sonha com um marido que vale a pena viver do lado, esse marido nunca vai assumir essa postura. Quem não sonha com uma mulher que é ideal da vida dele, a mulher nunca vai ser essa mulher ideal. Então, à medida que a gente sonha, a gente plasma o homem, plasma a mulher. A gente tem que sonhar com os filhos de sucesso, eles serão sucesso. Se eu sonhar com um carro melhor, ele virá para mim. Se eu sonhar com uma casa melhor, ela vai vir para mim. Porque sonhar é realizar o futuro. É a magia do sonho. E existem sonhos superiores, que são sonhos de percepções espirituais, que ocorrem por este chakra da garganta. A gente chama de Antakarana, ou porta de transição do espírito para a matéria. Então este chakra permite vir do espiritual, consciências maiores, para o chakra cardíaco, para o chakra umbilical, para o chakra esplênico e para o chakra raiz no final da espinha. Chama Vishuddha, portal de arrancar, que permite essa transição da consciência espiritual através deste chakra para a consciência física. Aí permite o que? Profecias. Eu posso virar um profeta. Então veja, visões reais do passado. Eu posso ver o passado na sua realidade. Posso ver o presente em qualquer lugar e o futuro que ainda não aconteceu. Permite ver os arcanos. A gente tem um curso dos arcanos, a linguagem do tarô maior e menor, como tirar esse conhecimento. Então permite entrar dentro dos arcanos, é fantástico. Permite a linguagem Senzar, que é a linguagem sagrada sacerdotal, a linguagem da magia. O que eu falo acontece. É o abre-te sésamo, só que são outras palavras. Permite a linguagem Devanagari, que é a linguagem angélica. São vibrações que atraem anjos e consciências maiores. Permite a linguagem do próprio anjo, que é a linguagem chamada Devavanika, ou a linguagem dos devas, que são vibrações. Não é uma linguagem como a gente fala. É fantástico. A entrada real no estado de sono profundo é, portanto, o objetivo de tudo que eu falei dos símbolos, de tudo que a gente está tentando passar para vocês. Porque ali está a nossa realidade, o nosso Cristo interno, a nossa mônada, que é a unidade de consciência imortal. Na realidade, nós somos mônada, uma unidade de consciência que é parcela de Melquisedeque, do Rei do Mundo, do Criador, de quem quer que vocês queiram. E essa parcela, ela tem a vida nossa de 1.664.501.104 anos no calendário teosófico. E é essa parcela que é imortal. Essa parcela que provoca as reencarnações. E eu sou simplesmente uma das pouquíssimas experiências, porém atual, dessa mônada, dessa consciência. Ela tem tudo sobre mim, foi ela que me criou, foi ela que me idealizou. Então eu não posso reclamar do nariz, da pança, da orelha que eu tenho. Por quê? Porque é ela que me criou. Da outra, ela que capriche mais. Então não adianta reclamar agora, eu vou fazer uma plástica. Mas nós não podemos reclamar do que nós somos, porque nós mesmos, como espírito, criamos a nossa realidade. Então temos que nos amarmos, respeitarmos, e quando entrarmos nisso, vamos ver essa realidade em sua plenitude. Bom, fechando, vamos falar do símbolo dos sonhos. Existe dicionário dos sonhos. Peguem e joguem fora. Não serve pra nada. Tudo que eu falei para vocês, vocês viram que cada um tem a sua experiência, cada um tem os seus registros, cada um tem os seus símbolos. Não existe duas pessoas com o mesmo nível evolutivo, com o mesmo nível cultural, com o mesmo karma. Então os símbolos também são diferentes. Por quê? Nós pertencemos às linhas diferentes, a entidades diferentes, a planetas diferentes, a horóscopos diferentes, a figuras, a signos diferentes. Então tudo isso faz a coisa ser diferente. Ah, sonhar com café é desgraça, sonhar com cobra é traição na casa dela. Se a pessoa acredita, pode até ter. E pode ter uma coincidência de ter uma traição, ela fala, tá vendo a cobra? Então veja, o dicionário dos sonhos não serve para nada. O verdadeiro dicionário é o que a gente decifra em cima dos nossos símbolos. Existem sonhos arquetipais, que não são nossos, pertencem à humanidade e todo mundo tem. Então são sonhos com água, com fogo, com água, com terra, com cobra, com símbolos superiores que eu passei para vocês. Com esfinge, todo mundo tem. O chinês tem ataque de esfinge, o africano tem ataque de esfinge, o judeu tem, o árabe tem, todo mundo tem.
Existem sonhos familiares relacionados à família. Existem sonhos regionais ligados à região. Por exemplo, os esquimós têm mais ou menos um sonho comum. Os africanos da região leste têm um sonho mais ou menos comum. Os chineses de tal região costumam sonhar na mesma coisa, porque um influencia o outro. Naquela saída que todo mundo sai, aí isso vai trazendo experiências comuns, lógico. E existem sonhos pessoais, que é o que predomina. E vamos falar apenas de alguns sonhos importantes que são bíblicos. O sonho onde Jacó está em Gênesis 28:12. Jacó indo de Berseba para Arã, no meio do caminho ele parou e lá foi dormir. Então ele teve um sonho que tinha uma escada posta na terra e que ligava com o céu. E por onde anjos desciam e subiam. Em cima tinha uma voz que dizia: eu sou o Deus de Abraão, essa terra darei a ti e a tua descendência que se estenderá para norte e sul, leste, oeste, oriente e ocidente. E lá ele deu o nome de Betel, colocou óleo, colocou azeite e consagrou como terra sagrada, que é Betel, casa do Senhor. Este sonho é uma das passagens mais fortes dentro da maçonaria, porque pergunta-se o que tem no alto daquele, eu não vou falar, mas o que tem no alto daquela escada. Aí vocês vão saber o que tem. O que tem anjo? Anjo é um espírito de luz, então tem uma luz, tem uma estrela, etc. O que tem estrela? Qual é a quinta hierarquia? Aí está toda a resposta. Tem um sonho de José. Então existia um copeiro maior e um padeiro maior que ofenderam, xingaram o faraó lá. Eles foram presos. E José, ele era muito perseguido pela mulher de Potífar, que ele era eunuco, já viu? Uma mulher sensual que nem ela era. E o marido era eunuco, castrado. E José, um avião, já viu o que deu? Aí ele foi parar na cadeia porque ele respeitava o eunuco e ela começou a fazer intriga e não teve jeito, ele foi preso. E lá eles estavam os três na cadeia e aí eles contaram sonhos que esses dois tiveram. O copeiro e o padeiro sonharam e José interpretou. O copeiro-chefe, ele falou: eu vi uma videira com 3 ramos, vi brotar flores e uva madura. O copo do faraó estava nas minhas mãos, eu pegava as uvas, espremia e dava para o faraó. Aí então José interpretou esse sonho. Falou: daqui a 3 ramos são 3 dias. Você será chamado, será perdoado. Então, tudo vai acontecer. Mas fale de mim para o faraó. Diga que eu estou aqui e que eu interpretei o seu sonho. O padeiro-chefe: sonhei com 3 cestos de pão sobre a minha cabeça e no mais alto havia todos os manjares que o faraó gostava. Mas as aves comiam na cabeça dele e acabaram com todos os manjares do faraó. Coisa ruim. Então o que ele falou? 3 cestos são 3 dias, o faraó tirará a sua cabeça. Na realidade ele foi enforcado. Pendurará no madeiro e as aves comerão a sua carne. Ele foi enforcado e foi atacado pelos bichos mesmo. 3 dias depois era aniversário do faraó, chamou todos os seus funcionários, liberou aqueles 2, castigou um e premiou o outro, exatamente como o sonho. E ele não falou, aquele copeiro, sobre José. 2 anos depois, o faraó sonhou que estava de pé no Nilo, e lá no Nilo ele viu 7 vacas gordas subirem e ficarem nos juncos, depois 7 vacas magras também subirem, e depois as vacas magras comeram as vacas gordas. Depois ele sonhou com 7 espigas também gordas, bonitas, e 7 espigas magras, e as 7 espigas magras comeram as espigas boas, gordas. Então o que aconteceu? Ele ficou perturbado, o faraó. Acordou e chamou então os adivinhos, que não conseguiram interpretar nada. Aí o copeiro falou: lá na cadeia tem um cara aí que acertou meu sonho, chama ele, que era José. Ele foi chamado. Então, quando ele interpretou, ele disse que isso era obra de Deus, não era obra dele, né? Do Deus dele. E ele disse que os dois eram o mesmo sonho. 7 vacas e 7 espigas eram 7 anos. E que gordas eram 7 anos de fatura e magras 7 anos de fome, de privações. E o sonho que foi duplicado mostra a importância com as espigas e das vacas para o faraó. Então é duplamente importante. Abra o olho porque isso vai acontecer. Então, José falou: procure um homem sábio e ponha no Egito, tome 1/5 que você produzir dos produtos e guarde nos 7 anos de fatura. Vai sempre guardando 1/5 do que você faz, que você vai ter a coisa guardada para usar nos 7 anos de fora. O faraó concordou, aceitou, tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo de Zés, deu um colar de ouro, deu roupas de linho e deu até uma mulher para ele casar, chamada Azenate. E aí ele virou governador do Egito e tudo aconteceu exatamente como isso. Então são sonhos que a gente chama proféticos, sonhos bíblicos. Então, sonhos bíblicos são sonhos de anunciação, são sonhos de aviso, são sonhos de orientação, e tem muitos sonhos na própria Bíblia. Então, são revelações, conhecimentos. Então, nós podemos ganhar muita sabedoria, muito conhecimento através dos sonhos.
E aqui, os símbolos dos sonhos. Cada um tem os seus símbolos. Mas aqueles símbolos que a gente fala são símbolos universais. Por isso que a gente fala, porque são importantes, estão em todas as culturas. E a gente saber o que significa um sonho de um bode, de uma cabra, de uma cobra, de um carneiro, todos aqueles que a gente falou das árvores, todos aqueles que a gente falou dos principais animais, da abelha, da formiga, do sapo, são importantíssimos. Né? Mas sonhar com o olho simplesmente é ver um anjo. Porque o anjo é uma entidade de luz e o olho é um captador de luz. Então, quando eu vejo um olho, ali no meu quarto, estou vendo um olho, ou é um zoiudo tentando bisbilhotar minha vida, ou realmente é um olho que está manifestado. É um anjo. Então, o anjo se manifesta como olho. Um querubim se manifesta com mais de 100 olhos. Um serafim com mais de milhares de olhos. São olhos perscrutadores. Ver, por exemplo, um querubim é ver o olho em toda a nossa volta, olhando a gente, por cima, por baixo. Já pensou que sensação? É esquisito. Enxerga a gente por dentro e por fora. Sabe tudo sobre a gente. E um olho perscrutador é uma manifestação angélica. Nós vamos para São Tomé e lá a gente faz umas vivências em caverna de renascimento. E a maioria das viagens, tem uma viagem que de 30 pessoas, praticamente 20 viram olhos lá. E tinha cada olho lá enorme, manifestado mesmo. Então foi um chamado angélico muito forte. É um olho enorme de 1 metro assim, que fica olhando na cara de cada um assim, parece que marca tudo e sai. Então é importante sonhar com o olho. Aí vem todo o simbolismo do olho que nós passamos no curso. Né? Sonhar com dente. Quem já sonhou que está perdendo o dente aqui? Por quê? Sabe por quê? Para vocês entenderem o simbolismo. Então, o sonhar com dente, você já perdendo o dente uma vez na vida, que eram os dentes de leite. O que aconteceu? Dá aquela sensação de vergonha, dá uma sensação de perda, dá uma sensação de mal-estar, principalmente as mulheres. Ficar sem dente com aqueles moleques chatos olhando para ela é complicado. Então, o que acontece? Isso gera uma sensação na criança, que é uma sensação do quê? De perda, de tristeza, de perda da autoestima. Então, o que acontece? Quando nós somos adultos e temos a mesma sensação lá no hipocampo de perda, de ataque na autoestima, de falta de algo, então automaticamente o registro pelo sentimento, pela emoção que a gente tem, traz o sonho do dente de volta. E a gente sonha que está perdendo os dentes. Então é um sonho comum. Então sonhar com perder os dentes é voltar na mesma emoção que a gente tinha quando isso aconteceu, quando nós perdemos os dentes de leite. É só saber disso, nunca mais sonho. Sonhar que está nu, no meio da Praça da República, no meio do público, todo mundo olhando, nu ou nua. Se já tiver esse sonho, sabe o que é isso? Vergonha. Quando vocês sentem vergonha de algo que vocês fizeram ou deixaram de fazer às vezes, tem o que sente vergonha por não ter feito, tem gente que tem vergonha por ter feito. Então tem os dois lados. Então o que a gente sonha? Que está pelado, que está todo mundo olhando pra gente, que a gente está sem roupa lá no meio de todo mundo olhando pra gente. Então o que é isso? É processo de culpa de algo errado que a gente fez ou deixou de fazer. Bom, aí vem um monte de coisa. Sonhar com um monte é crescimento, espiritualidade. Abismo é declínio, é encrenca, são simbólicos fortes. Abelha realmente é crescer, é evoluir, é espiritual, é fertilidade, saúde. Formiga é trabalho, é sofrimento, é karma, é pesado, é terra. Que diferença tem da formiga? É um anjo caído dentro da terra. E a abelha é um anjo voltando aos céus. Porque foram presentes de Lúcifer que deram para a gente. Borboleta, a liberdade, saindo da presa, saindo das amarras de uma lagarta e saindo voando com aquela beleza. Então, larga o casulo e sai voando. Então é liberdade, né? Símbolo de liberdade, símbolo de uma nova consciência. Pomba, símbolo da espiritualidade que a gente falou. Cavalos, é símbolo de carregar coisa forte. Então, eu tenho uma missão forte quando eu sonho com o cavalo. Flores, a gente dá flores quando, principalmente? É morte e nascimento. Ou é alegria ou é tristeza, ou é morte. Então, ela é dual, depende do nosso estado de ser, que está ligado às flores. Gafanhoto é muito importante porque ele representa algo sagrado, algo que traz consciência, algo que aplica o karma. João Batista só comia gafanhoto e mel. Mas, por outro lado, os gafanhotos foi uma das piores pragas que eles tiveram lá no Egito. Gato tem todo o mistério, tem toda a parte do ocultismo, tem toda a parte da noite, tem toda a parte da bruxaria. Gigante representa o crescimento, tem 2 aspectos, ou para castigar ou para libertar. Anão representa a simplicidade para libertar ou então se menosprezar também, os 2 aspectos. Ilha, isolamento, jardim, também a felicidade, a luta, que é a própria luta. Sonhar com o rato é complicado. Sonhar com o rato é sonhar com coisas ruins, com lixo, com escórias, coisas para serem trabalhadas. Pode ser positivo.
Sapo é um dos maiores instrumentais da magia, como nós falamos naquele curso. Então, o importante é a lembrança dos sonhos. Gavião, ele tem um aspecto de liberdade, de poder, de domínio. A águia, ela representa o renascimento, porque você sabe, eu não falei da águia ainda, mas a águia, quando ela atinge cerca de 40 anos, ela tem uma opção, ela morre e simplesmente deixa a vida ou ela renasce. E grande parte delas renascem. Então ela vai numa pedra, quebra o bico para poder nascer outro bico, quebra as unhas para nascer outras unhas, e ela vai, então, ela se arranca tudo, antes fica pelada ali, tremendo, sem nada e fica morta lá, né? Até que ela renasce. Aí começa a nascer o bico novo, as garras novas, e ela vive mais 30, 35 anos. Aí nasce toda bonita, forte. Então é o símbolo do renascimento, da inteligência superior. Os mitos de Prometeu, uma águia vinha de dia, comia o fígado e à noite ia dormir, o fígado crescia. Representa a mente inferior, a águia a mente superior. Hitler tinha 2 águias, todos os grandes reis da Europa tinham 2 águias. Os Estados Unidos têm a águia, é símbolo de domínio, é símbolo de poder, é símbolo de comando. Lá da águia dá para falar um ano inteiro, só da águia. Muito lindo. Sapo nós falamos nos animais, ele tem todo o símbolo da magia superior. Então todas as práticas de magia negra, e magia branca também, a gente pode fazer com sapo. Só que mago branco não vai usar sapo para magia. Imagina São Germano pegando sapo fazendo magia com sapo. Não tem sentido. Um mestre ascensionado não precisa, né? Concorda? Então a magia negra usa. Quando a gente enterra o sapo, existe vida durante 10 anos, vida microbiológica. Então ele tem um processo de diástase que ele vai multiplicando células. Então o que acontece? Se você consegue impregnar uma maldade na vida onde foi enterrado o sapo, aquela praga fica 10 anos importunando a pessoa, aí vem a macumba ficar forte. Então as piores magias são magia de sapo. As piores pragas são pragas de sapo. A gripe espanhola que nós tivemos aí, que matou milhões de pessoas, foi uma inoculação feita no sapo, que desenvolveu anticorpos que provocou morte de milhões de pessoas. Então isso aconteceu na Espanha e Andaluzia. Terrível. E o sapo tem então essa característica da magia. Joga dentro do sapo todo o ódio, tudo que é para atacar a vida, atacar a saúde, matar a pessoa, destruir a pessoa, costura o bicho em terra e vai alimentando de ódio mensalmente para não deixar aquele ódio morrer onde tem vida. Então você joga o ódio na vida. Aí pega, magia negra pura. Aí vem um lado, eu podia fazer isso, jogar amor, mas aí só o fato de matar o sapo já é questionável. Mas eu poderia encher o sapo de amor, de alegria, de felicidade, de sucesso. Mas coitado do sapo, deixa o sapo vivo aí. A gente não precisa usar isso na magia branca, mas nada impede, só que tem o sacrifício do sapo. Aí tem aquela história de beijar o sapo, nasce um príncipe encantado. Então tem o poder da transformação. Então o sapo realmente na magia ele é fantástico, o simbolismo muito forte. Bom, vantagem de sonhar. Quais são, então? Entrar nesse simbolismo, conhecer. Primeiro é consciência. A gente vai ter uma consciência maior, vai entender a nossa realidade. É fantástico. Vocês viram o quanto é interessante sonhar, lembrar dos sonhos. Então, a primeira coisa, o que é que a gente tem que fazer nessa técnica de lembrança dos sonhos? Lembrar dos sonhos. Segunda, identificar os sonhos. Terceiro, saber se é sonho de origem vital, joga fora. De origem física, joga fora. De origem astral, da minha realidade, fora da realidade. Mental, da minha realidade, fora da realidade. Espiritual, buscar chegar nos sonhos lúcidos. Quando a gente entra no sonho lúcido, eu posso interagir nos sonhos. Eu sei que estou sonhando, entro no sonho, mudo o sonho e volto e sei o que aconteceu dentro do sonho. Não é fantástico? Então, com isso, eu interfiro na minha vida, na vida dos outros. Eu começo a ser um vigilante que ajuda as pessoas. Tem pessoas nessa sala, aqui mesmo, entre vocês, que à noite vão acordar motoristas dormindo no astral. Ficam batendo, ficam mexendo nele, porque ele está dormindo na estrada. E o bicho acorda e não provoca desastre. Então, pode fazer isso? É karma dele ter o desastre? Não. É burrice. Então, vão acordar o bicho. Avisa pessoas que está pegando fogo. Avisa pessoas que estão sofrendo perigos, assaltos. São vigilantes. Isso está cheio de gente que faz isso a noite toda. Tem gente que não sonha, nem lembra do sonho, mas está cansada de fazer isso toda noite. Está trabalhando sem saber, de graça. E não paga nem a aposentadoria. E entrar no sono profundo, no sonho lúcido. Porque o próximo passo do sonho lúcido qual que é? É o sonho que não tem diferença da realidade. Então a coisa está tão perfeita que agora eu posso entrar no sono profundo. Então o objetivo é entrar no sono profundo. Bom, vantagem de sonhar. Conhecer o mundo do futuro, astral e mental. Entrar no sono profundo, que é o que eu falei. Ter continuidade de consciência. Ter saúde psíquica, saúde astral, mental. Ter o entendimento das leis da evolução. Lembro que o sono é o irmão menor da morte. Permite entender o que é reencarnação, por exemplo. Entrar na lei da evolução, do karma, causa e efeito, dos ciclos ou reencarnação. Na magia dos sonhos. Nós podemos realizar a magia dos sonhos. Sonhar com aquilo que a gente quer e realizar praticamente. Ter capacidades de profecias, mânticas, consciência espiritual e dons superiores. Não vale a pena?
E fechando agora, entrar no simbolismo síntese, que é o mesmo que eu falei quando dei os animais, falando dos animais. Nós temos, cada reino tem um símbolo que tem todos os símbolos dele dentro desse símbolo chamado símbolo mãe, símbolo pai, símbolo essência, símbolo síntese. Então existe um mineral, eu não posso falar como é que ele é, mas existe um mineral. Ele chama-se pedra de Agizimune. Então quando eu medito naquela pedra e ponho minha consciência dentro dele, lembra que a gente tem que tirar o conhecimento lá de dentro? Eu tenho todo o conhecimento do mineral. Existe uma árvore chamada árvore de Magizimune. Se eu ponho minha consciência dentro dela, eu tenho a sabedoria de tudo que tem no reino vegetal. Existe um animal que é um touro. Aí vem todo o simbolismo do touro e da vaca. Se eu coloco a minha consciência dentro do touro, chama Turzimune, vem toda a sabedoria de todos os animais. Existe um homem parecido com a gente. Ele tem cabelo, ele tem uma trança assim na cabeça. Eu vou dar uma dica para você. Ele tem o cabelo, ele é repartido, forma uma trança, e essa trança forma como que um disco em volta dele. Ele tem uma barba, uns olhos inquisidores, uma expressão fantástica, e ele é conhecido como Rabimuni. Na hora que você põe a consciência dentro da cabeça dele, você sabe tudo sobre o ser humano. São sínteses, símbolos síntese. Então, se vocês virem alguém assim, cabeça de cebola, já fiquem felizes, porque a consciência está perto. Bom, agradeço a vocês.